Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, de chá e de variados outros líquidos. E se você quer contribuir tanto com a produção de conteúdo deste espacinho da internet, como com o meu consumo de café, chás e variados outros líquidos, clica no botãozinho Valeu Demais aqui nesse vídeo, ou seja membro aqui do canal, ou junte-se ao Apoia-se. Quem está no Seja Membro e quem está no Apoia-se tem acesso aos grupos de alunos no WhatsApp, alunos e apoiadores no WhatsApp, no Telegram e no Facebook, onde a gente troca um monte de ideias e muito do que a gente troca ideias lá vira conteúdo aqui para o canal, ou a gente debate os conteúdos aqui do canal lá, tira dúvidas e assim por diante. Você pode também comprar meus cursos, que tem acesso aos mesmos grupos e os cursos têm acesso vitalício, tem certificado no final. Então, você quer melhorar a sua técnica fotográfica? Dá uma chegada lá no meu site que tem toda a explicação sobre os meus cursos. O conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês aqui, ele já foi apresentado aqui na internet, no São Vicente Festival, Festival de Fotografia de São Vicente, organizado lá pelo pessoal do Fotoclube O Frame, e o conteúdo está na internet, eu vou pôr o link aqui. Mas às vezes quem segue o canal não ficou sabendo do festival, quem estava no festival às vezes não necessariamente segue o canal, então podem ser públicos diferentes e eu achei que era um bom conteúdo para estar nestes dois locais, tanto apresentado lá no festival como disponibilizado aqui no canal. Vai ter alguma diferença, né? Porque lá vai ser ao vivo, vai ter perguntas, vai ter várias coisas e aqui é um conteúdo gravado, então dá uma chegada lá para ver o que tem de diferente. Também siga o São Vicente Festival, é um festival que acontece todo ano, já dei outras palestras lá, muito legal, tem muito conteúdo no canal deles, hein? Então dá uma chegada lá e vê para você ficar por dentro de tudo. Mas vamos a 5 passos para mais nitidez. Esse vídeo vai estar na playlist 5 dicas, vai estar também na Pra Lá do Básico, porque esse vídeo cabe nessas duas playlists. Aliás, eu tenho produzido bastante coisa para lá do básico, hein? Outro dia teve um vídeo muito legal sobre teoria de cor. Se você não viu, corre lá porque o vídeo está muito bom, muito completo, com ferramentas de análise de cor para pensar num estilo próprio baseado em cores. Muito legal aquele vídeo. E eu fazia tempo que eu não atualizava a playlist para lá do básico. Recentemente eu resolvi dar uma empurrada ali com conteúdo nessa playlist com vídeos aí que são aulas completas dentro de um tema. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, antes dos 5 passos, ou 5 fronteiras, 5 características que a gente tem que observar para uma imagem mais nítida, é notar que uma imagem mais nítida não é necessariamente uma fotografia melhor. Ela só é uma imagem mais nítida. Mas se não captou o momento melhor, se não está com a luz melhor, se não tem um tema interessante, não adianta nada ser nítido se não tem nada a mais além de nitidez. Nitidez por si é uma característica técnica que tem a sua importância em alguns momentos e em alguns usos. A gente não imagina uma foto publicitária de um produto que esteja borrada e a gente não consegue ler o nome do produto. Então tem essas coisas. Mas tem inúmeros campos da fotografia onde é mais importante ter captado um momento exato, ter captado uma situação específica, como no jornalismo, no documental, na fotografia de natureza, do que ter toda a nitidez do mundo ali, uma fotografia de esportes e assim por diante, entre outros, fotografia de eventos. Então, às vezes, uma atitude captada, um momento, ele é muito mais importante do que o preciosismo da nitidez. E a nitidez ela é importante em alguns outros momentos. Mas não necessariamente uma coisa ser nítida faz a foto ser boa. Ela pode estar com uma composição horrorosa, uma fotometria equivocada, com um tema que ninguém gosta, e está nítida. Então, não vamos misturar as coisas aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nitidez é um fator para se observar, mas não é isso que vai salvar uma foto ruim. Pronto, é isso que eu queria dizer. Os 5 fatores que nós vamos debater e detalhar aqui são: 1. Os nossos olhos. Muita gente não me viu ainda de óculos e recentemente eu passei a utilizar óculos que me permite enxergar melhor a minha própria imagem no monitor. E aí, o que vocês acharam? Tá bacana? Legal? Porque a saúde dos nossos olhos ela é muito importante para a obtenção de imagens mais nítidas. É bastante óbvio isso, né? Mas se nós não estamos com o nosso sistema ocular saudável,
nós já não conseguimos olhar direito o tratamento das fotos e a captura das fotos. Então, se a gente não consegue avaliar direito na hora do clique ou na hora do tratamento, como é que a gente sabe se a nitidez está boa, se a gente fez um tratamento adequado e assim por diante? Complicado. Então, tudo começa com os nossos olhos. Muita gente, quando vai falar de nitidez, fala só de software de tratamento de imagens. Ela fala só da câmera. Tem muito mais para a gente pensar. E os nossos olhos são a fronteira inicial do pensamento. E a gente já vai detalhar mais aí. Nossas lentes são a segunda fronteira interessante para a gente observar, porque existe diferença de nitidez, de qualidade ótica entre lentes variadas conforme a idade da lente, o projeto da lente, a marca da lente, um monte de fatores, o tipo da lente, um monte de coisa afeta a captura de nitidez pelas lentes, que são o quê? Os nossos olhos na fotografia e no vídeo. Então, o segundo item de importância, lentes. Terceiro item de importância, o sensor dentro da nossa câmera. A capacidade de registro de imagem deste sensor. Quantos megapixels ele tem, qual a sua capacidade de ter resolução para ter nitidez. Sem um bom sensor de captura, em boas condições de uso, com certas características de projeto, talvez você não atinja o ideal de nitidez que você pode estar buscando. Então, o sensor da nossa câmera é uma outra fronteira importante. Lógico que não posso ignorar a técnica. A técnica, ela faz com que uma imagem fique mais nítida com qualquer das condições anteriores. Então, você não está enxergando tão bem ou não levou seu óculos, mas você tem boa técnica, você vai conseguir passar por cima disso. A lente não é perfeita, é a lente que você tinha dinheiro para comprar, é a que deu, mas você tem boa técnica, você vai conseguir tirar o máximo daquela lente. O sensor da câmera também não é a melhor câmera, não sei o que, mas você tem boa técnica, você tira o máximo daquilo. Então, quando você tira o máximo de uma lente, mais ou menos, o máximo de uma câmera, mais ou menos, você não tem o máximo possível, que seria com lente ideal, câmera ideal. Mas um fotógrafo medíocre ou ruim, né, de medíocre para baixo, de medíocre para ruim, com uma excelente câmera e uma excelente lente, muito provavelmente produzirá algo pior do que um fotógrafo excelente com um equipamento medíocre. Então, a técnica, ela nos permite esticar essa fronteira bastante. E por fim, o tratamento de imagem, que é onde daremos o acabamento de tudo isso que veio para dentro da nossa imagem. Vamos falar um pouquinho desses 5 fatores em mais detalhes. Os nossos olhos. Nós estamos vendo bem? Estamos cuidando dos nossos olhos? Você tem uma rotina de frequentar o oftalmologista para examinar a sua visão? Você acredita que você está vendo bem? Porque achar que está vendo bem é uma coisa, realmente estar vendo bem é outra. Às vezes a gente se acostuma com um pequeno defeito da nossa visão e não percebe que não está enxergando tão bem. E aí vai no oftalmo e ele vira para você e fala, você tem 0,75 de miopia. Você fala, nossa, nem notei. Aí põe o óculos, na hora que coloca, você fala, caramba, eu estava enxergando mal. Então você vai notar isso. Então tenha uma rotina de frequentar um oftalmologista. Se ele recomendar, tem gente que tem um olho mais seco, por exemplo, aí tem que usar colírio. Tem gente que não usa óculos de sol quando está em situações de muita luz e aí a radiação UV pode trazer prejuízos à sua visão. Então, você tem uma rotina de cuidados com os seus olhos para proteger os seus olhos do excesso de luz, de radiação, falta de umidade. São Paulo está há mais de um mês que não chove, então para a gente contribuir aí com a umidade dos nossos olhos, às vezes precisa de um colírio. O oftalmo vai poder te orientar sobre isso tudo para você ter uma saúde ocular melhor. Fora isso, sua alimentação tá boa? Você ingere aí todas as vitaminas e tal e coisas que ajudam ao seu corpo a funcionar bem? Você faz exercícios físicos? Porque, olha, boa irrigação sanguínea é importante para qualquer órgão do corpo humano funcionar. E os olhos são órgãos. Assim, se você então tem uma rotina de atividades físicas, tem uma alimentação boa, tem uma rotina de consultas com o oftalmologista, tem todos esses cuidados, você vai enxergar o melhor possível com os seus olhos. Vai ter o melhor equipamento possível dentro da sua cabeça. E aí
você tem a chance de ter um sistema funcionando bem para tratar imagens, para fotografar e assim por diante. Então, tudo afeta a visão e a sua visão afeta a tudo que vem depois dela. Tudo que você produz de fotografia depende da sua visão. Então, tenha cuidado com seus olhos. Vamos falar das nossas lentes. Limpeza. Você limpa as suas lentes? Uma coisinha legal para limpar a lente é o Lens Pen. Ele tem um negocinho de carbono aqui e tem um pincelzinho. Isso aqui é legal para limpar a lente. Tem também aqueles fluidos de lente que usa para limpar óculos, que quando é uma coisa mais grudada, tipo uma maresia na lente, você pode usar aqueles fluidos que usam para limpar óculos. Eu uso um da Zeiss, o Zeiss Lens Cleaner, que vende em óticas aí e tal, e é bom. Você não pode pôr demais e tal, mas com um pano de microfibra com esse tipo de fluido para algo grudado, para quando não tem algo grudado, o Lens Pen resolve bem. Lentes limpas, porque lente engordurada, lente com maresia, lente empoeirada degrada a nitidez da imagem. Qualidade ótica da lente. Os vidros. Eu tenho um vídeo aqui só sobre isso no canal, tá? Só sobre qualidade de vidro óptico. Fala lá o que é lente asférica, o que é cristal de baixa dispersão, o que é fluorita e assim por diante. Dá uma chegada naquele vídeo. Mas entenda que uma lente que tenha elementos asféricos, que tenha cristais de baixa dispersão, elementos de fluorita, que tenha coatings especiais, como lá o nanocristal da Nikon, eu não lembro da Canon lá como é que chama, mas enfim, vai aparecer escrito aqui e tal. Tem o coating, que é a camada química que protege a lente. Então, lentes mais caras, infelizmente, são as lentes melhores. Então a gente pega a Canon da série L contra uma Canon comum. Você tem mais vidros de melhor qualidade, uma construção mais precisa. Então, Nikon, aquelas que é ED, N, não sei o que, aquela sopa de letrinhas da Nikon, Sony série G Master, assim por diante. Então, as lentes topo de linha de um fabricante levam as melhores qualidades ópticas desses fabricantes. Então, elementos de baixa dispersão, elementos de fluorita, coatings e elementos asféricos. Então, não adianta. Então, qualidade óptica da lente vai gerar mais nitidez na entrada da imagem. Mais nitidez na entrada vai ser mais aproveitada pelo sensor e vai ser melhor tratada no tratamento. Então, a gente está indo do olho para dentro da câmera, né? Então, lente melhor gera imagem mais nítida, gera imagem melhor. Lentes apocromáticas e assim por diante. Outra coisa, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de se lente antiga versus lente nova, o que mudou. E esse vídeo é exemplar para vocês pesquisarem ali, porque tem uma pesquisa longa em vários sites que eu fiz ali, pus naquele vídeo, porque lentes mais modernas no seu projeto estão privilegiando nitidez contra as lentes mais antigas que eram menos nítidas. Isso acontece porque um sensor, vamos pegar o full frame da EOS RP que está aqui do meu lado, tem 26 megapixels. O filme fotográfico 35mm, que é o full frame, não atingia 26 megapixels de resolução. O melhor scanner que você conseguisse então, não ia tirar esse tanto de dados desse tamanho de imagem. E você tem sensores de 45, 50, 60 megapixels full frames. Não existe como tirar todos esses dados do filme. Então, uma lente que foi projetada lá nos anos 80, 70, 60, 80, 90, tempos de filme, ela não precisava ter nitidez a um certo ponto, porque essa informação sequer existia. Aí vamos aos primeiros sensores digitais, a primeira geração de câmeras digitais. A gente está falando de câmeras que tinham 3, 6. Demorou um tempo para as câmeras terem 12 megapixels. Então pega a 5D original da Canon, tinha 12 megapixels. Então demorou para chegar nisso. Tinha câmeras com menos megapixels que isso. Então o que acontece é que as lentes nessa época de sensores de 6, 12 megapixels nem precisavam ser mais nítidas do que as de tempos de filme. Então os fabricantes não estavam numa movimentação de hipernitidez nem no começo da era digital. Conforme os megapixels das câmeras cresceram, a nitidez das lentes foram ampliadas para acompanhar o sensor de captura das câmeras. Então,
qualquer lente que entrou no mercado aí nos últimos 10 anos tem a chance de ser mais nítida do que uma anterior a isso. Então estamos em 2022, uma lente de 2010 para frente é provavelmente mais nítida que uma que é anterior a isso, né? Que é anterior a isso. Então a modernidade de projeto afeta a nitidez. Então lente mais recente tende a mais nítido. Filtros. Você usa filtros na sua lente? Qual a qualidade ótica desses filtros? Vale tudo isso que a gente está falando. Qual é a qualidade do vidro desse filtro? Você limpa esse filtro? Qual é a qualidade da limpeza desse filtro? E assim por diante. Não adianta nada. Então eu compro uma lente da série L da Canon, eu compro uma Zeiss, compro uma Leica, sei lá. Compro Leica, como alguns preferem. Acho que é Leica mesmo, enfim. Compro a melhor lente que o dinheiro pode comprar e põe aquele filtro assim, sem marca, tal, que custou R$20 num site qualquer na internet. Você destruiu todo o seu investimento colocando um vidro mais vagabundo que tinha na frente do seu excelente conjunto óptico, caríssimo, né? Então, bons filtros. Eu tenho inúmeros vídeos sobre a K&F Concept, é uma ótima marca de filtros, tá? Eles têm vidros de qualidade, muitas vezes eles trabalham com vidros importados de referência óptica. A K&F é ótima, a Hoya é ótima, e tem outras marcas aí, BW, Schneider, tem outras boas marcas de filtros. Esse vídeo não é específico sobre ninguém, mas tem alguns links sobre K&F na descrição desse vídeo. Se você quiser comprar algum filtro, tem aí. Aqui no canal tem um monte de coisa da K&F e é a marca que eu venho usando com bons resultados. Tenho também alguns filtros mais antigos que eu tenho da Hoya, também com bons resultados. O que mais? Qualidade dos filtros, limpeza dos filtros e tudo mais. Então, lente é um conjunto importante para olhar. Sensor em nossa câmera. Área do sensor, quantidade de pixels nessa área, densidade dos pixels, né, que é a quantidade em relação à área, modernidade de projeto. Vamos lá, um pouco de cada coisa. Vamos pela modernidade de projeto primeiro. Vamos pegar um exemplo da Nikon. A Nikon usou um certo sensor de 24 megapixels full frame, que a gente pode pensar que é o mesmo ao longo de um tempo, mas não é. Então você tem lá na D600, D610, aí você tem D750, D780, se eu não me engano é o mesmo sensor, mesma contagem de pixels, não o mesmo sensor. Z6, Z6 Mark II, você tem vários anos de câmera com a contagem de 24 megapixels. E não é exatamente o mesmo sensor, é um sensor de mesma família. Vocês já me ouviram falar essa frase aqui no canal. Sensor de mesma família, mas não quer dizer que seja o mesmo. Ele pode ter mudanças no filtro que cobre ele, mudanças óticas. Pode ter mudanças tecnológicas quaisquer, na fiação, no semicondutor, não sei o que, na forma de construção. Então você tem sensores de mesma quantidade de pixels, mas que podem ser melhores. Então se eu pegar a última e a Z6 Mark II da Nikon e pegar a D600, eu vou ver uma diferença de qualidade de imagem entre elas. Vamos pegar na Canon, que também tem uma família de 24 megapixels, mas APS-C, não full frame. Estava lá desde a T6i. Então T6i, depois T7i, 80D, M50, M50 Mark II, T8i e atualmente a R10. 24 megapixels, mas não é exatamente o mesmo sensor, é um sensor de mesma família que vem sendo atualizado e melhorado. Então se eu pego a R10 hoje e pego a T6i, eu vou ver diferenças de qualidade de imagem entre elas. Outra questão aqui a pensar é quantidade de pixels em relação à área do sensor, porque se você superpovoa um sensor de pixels, um sensor muito diminuto em tamanho pode não ter o melhor desempenho de captura de luz, e não tendo o melhor desempenho de captura de luz, não gerar a melhor imagem possível. Por exemplo, a gente tem celulares com 100 megapixels, 108 megapixels, tá? E o sensor deles é ridiculamente menor do que o de uma câmera full frame que tem, no máximo, aí, hoje, quando eu gravo esse vídeo, 60 megapixels. Você tem médios formatos de 100 megapixels. Como justificar um sensor de médio formato de 100 megapixels se cabem 100 megapixels num sensorzinho de celular? A diferença é que a qualidade de captura de luz desses pixels maiores é tão mais evoluída, mais interessante, mais precisa do que daquele monte de sensorzinho pequeno, que você vai ter, no final de contas, uma qualidade de imagem melhor. Pode pegar o celular que você quiser de 100 megapixels.
e pode pegar uma câmera fotográfica de 24 megapixels, 26 o caso da RP. E a qualidade de imagem de 26 megapixels aqui é melhor que a qualidade de 100 megapixels de um sensor de celular. Então, nada contra o smartphone. Eu uso, eu gosto, eu tenho, mas cada um tem seus prós e contras. Então o que acontece é que muito pixel dentro de uma determinada área de sensor pode não ser exatamente ideal para a qualidade de imagem. Então não necessariamente mais megapixels necessariamente farão uma imagem melhor. Agora, mais megapixels com mais tecnologia, com mais área de sensor, tudo isso junto pode produzir uma imagem melhor. Então esse conjunto de coisas. Então, você tem lá uma full frame. As full frames estão indo bem na faixa de 45, 50, 60 megapixels. Parece um bom teto operacional para full frame. É capaz que a gente veja full frames com mais do que isso? É bem capaz. Mas se a gente usar a conta dos smartphones para câmera, o sensor full frame hoje teria acho que uns 400 ou mais megapixels. E não tem, porque existe um certo teto de qualidade que os fabricantes estão buscando. Então, quando a gente pega uma Sony A1, a gente pega a Nikon D850, Z7, Z9, a gente pega a Canon R5. Quando a gente pega essas câmeras, as Fuji de 100 megapixels médio formato, as Hasselblads, a gente está falando de fabricantes que estão buscando a máxima qualidade dentro daquela quantidade de pixels. Então, analisar a área do sensor em relação à quantidade de pixels, a densidade de pixels e a modernidade desses projetos são fatores importantes para ficar de olho. A técnica. A técnica é fator fundamental na obtenção de imagens nítidas. Então, na abertura, aberturas intermediárias geram imagens mais nítidas. Então, você tem uma lente que vai de 2.8 a 22, o intervalo excelente de nitidez dessa lente estará entre 5.6 e 11 de abertura. Vale para tudo quanto é lente isso, ou seja, 2 pontos mais fechado sobre o limite aberto, 2 pontos mais aberto sobre o limite fechado, você tem o intervalo ideal de nitidez de todas as lentes que estão no mercado. Tem uma ou outra que vai ser um pouquinho mais aberto que isso, um pouquinho mais fechado que isso? Tem. Mas o grosso do mercado, e você pode ter certeza que se você tem uma lente lá que vai de, sei lá, 2.8 a 22, 1.4 a 16, você colocou lá uma abertura intermediária como 8 ou 11, você está, se não no ápice de nitidez dessa lente, muito perto dele. Então, aberturas intermediárias, ISO baixo. Então, o ISO mais baixo gera uma imagem mais nítida, porque a câmera é projetada para seus ISOs mais baixos e ela aplica ganho de imagem sobre ISOs mais altos, ou seja, quando entra menos luz, porque o lugar é mais escuro, isso te leva a usar um ISO mais alto. O ISO mais alto é um ganho sobre o sinal mais fraco do lugar mais escuro. E isso vai degradar um pouco a qualidade de imagem. Lógico que do 100 para o 200 não muda nada, visualmente falando. Agora, do 100 para o 51.000, aí muda bastante coisa. Então, escolha de ISOs mais baixos. Tempos de exposição compatíveis com a lente usada. Se você não está usando tripé, está usando câmera na mão, mesmo que tenha IS, VR, não sei o que na lente, mesmo que tenha IBIS no corpo da câmera, mesmo assim, buscar tempos de exposição compatíveis com comprimento focal. Quanto mais longa a lente, mais estreito é o ângulo de captura. Quanto mais estreito o ângulo de captura, qualquer tremidinho se mexe muito na paisagem. Então imagina uma lente de ângulo muito grande. Se você se mexer 1 milímetrozinho, a paisagem mexeu pouco. Num ângulo estreito, qualquer mexidinha que você fez, você deslocou, você já pegou um binóculo, olhou uma paisagem, você vê que você chacoalha mais. Então, tempos de exposição mais para o curto, mais para o veloz, que garantam um intervalo que não registre esse tremido, são coisas para pensar. O uso de tripé ou suporte. Formato de arquivo, o arquivo RAW, que é o arquivo que capta o maior volume de dados possível da sua câmera. Então você tem JPEG, algumas câmeras têm o HEIF, o RAIF, e outras câmeras, então você tem JPEG, RAIF e RAW, algumas não tem o RAIF, só tem o JPEG e o RAW. O RAW é o maior volume de dados que sua câmera capta, então prefira ele. Forma correta de segurar a câmera. Toma cuidado com coisas, por exemplo, de não segurar a câmera assim, porque para deslocar a ponta da lente é mais fácil. Então usa uma das suas mãos para estabilizar o conjunto.
câmera na vertical, câmera na horizontal, mantenha a mão espalmada aqui na lente para estabilizar o conjunto. Fotometria boa, de qualidade, porque uma imagem muito subexposta que tiver que ser clareada na pós-produção vai gerar ruído de imagem. Então, técnica de focalização boa, saiba escolher os módulos de focalização da sua câmera, entre contínuo, one shot, se com reconhecimento de olho, de rosto, qual... Testa os modos. Sua câmera deve ter 200 mil formas de fazer isso. Testa isso, testa, experimenta. Não é para só entrar nos canais de YouTube da internet e perguntar qual é o melhor jeito de focar tal coisa. A sua realidade você precisa testar. Porque eu falo uma coisa baseada na minha realidade, outro youtuber fala na realidade dele. Então você tem que testar para falar, na minha realidade, isso aqui funciona melhor. Na minha câmera, com a minha lente, isso aqui funciona melhor. Então precisa praticar, precisa testar. Praticar, você não vai destruir seu equipamento, você comprou ele para gastar. Então sai clicando aí. E vamos falar um pouquinho de tratamento de imagem. Tá? Correções básicas como contraste, claridade e textura afetam a nossa impressão de nitidez. Aplicação de nitidez, né, o detalhe da imagem afeta. Correções óticas como distorção, aberração, aplicação localizada de nitidez com pincéis de ajuste. Tudo isso vai fazer com que você aprimore um pouco a nitidez do arquivo que você já fez com boa técnica, com boa lente, que estava com bom filtro, que fez tudo certinho, que você já passou no oftalmo antes, fez tudo certinho. Então você tem uma condição. Vamos dar uma olhadinha aqui no Photoshop e aí eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Estou com uma imagem aqui do Centro Histórico de Santos, feita com a Canon EOS RP. Então a câmera de 26 megapixels não é o máximo da nitidez que a gente pode atingir? Não. E com essa lente aqui, a EF1740 f4L, que também não é a lente mais nítida que existe, mas é uma boa lente, uma lente muito boa, uma câmera também muito boa. Se não são máximos de mercado, também não são equipamentos medíocres, não são ruins nem por brincadeira, mas não são nem medíocres, já são equipamentos muito bons. Termos de escolha de ISO e abertura, usei aqui ISO 50 e f11 de abertura com 1/100 de segundo, ou seja, eu estava num tempo de exposição praticamente à prova de tremidos com essa lente, no ISO mais baixo que minha câmera tem, numa abertura intermediária da lente, então eu estou tentando a técnica de máxima nitidez aqui. Vamos nos itens básicos um pouquinho, deixa eu aproximar a imagem para vocês verem a nitidez que a gente tem aqui. Olha, dá para ver a grade, dá para ver muita coisa. Mas se eu pegar esse comando de textura e vou retirar, eu retiro a nitidez da imagem. Então a textura é um comando que atua sobre a nitidez, mesmo que ele não chame assim. Se eu colocar ele no máximo, ele torna mais nítido, no mínimo ele tira a nitidez. O claridade ou contraste de meios tons, microcontraste, se eu aumento, ele aumenta a sensação de nitidez. E se eu tiro, eu derrubo a nitidez. Então esses comandos aqui, eles já estão no tratamento auxiliando na nossa obtenção de nitidez. Mas tem outras coisas que a gente pode olhar. Vamos olhar aqui na área de detalhe o comando de nitidez. Então se eu zerar o comando de nitidez, eu tenho a imagem um pouquinho embaçada. Se eu for ao máximo desse comando, eu tenho super nitidez, talvez exagerada. E tem uma coisa importante aqui. Esses comandos estão sendo aplicados sobre a imagem inteira. E não necessariamente uma imagem inteira precisa de nitidez. O céu não precisa de nitidez. Ele vai ficar com um aspecto granulado, como se tivesse ruído de imagem. Porque toda vez que eu aplico muita nitidez, eu aumento o ruído de imagem. Ou a impressão visual de ruído de imagem. Então você, na sua imagem, com a sua lente, não tem como alguém virar e falar o ideal é tanto, o ideal é X. Não existe isso. O ideal depende de cada foto, de cada câmera, de cada lente, de cada momento em termos de técnica. Não existe como falar, olha, faça assim que está sempre bom. Você tem que testar aí. O raio da nitidez afeta o tamanho da informação que está sendo tratada pelo comando de nitidez, né? Então, quando eu aumento o raio,
eu perco um pouco de nitidez de umas áreas finas, mas ganho alguma nitidez de coisas maiores. Quando eu trato de um raio pequeno, eu estou falando da nitidez das coisas pequenas. Então, explora o comando de nitidez para chegar em resultados. Outra coisa importante, deixa eu pegar o canto da imagem aqui, porque ó, a correção ótica. Vamos deixar desligadas as correções de perfil da 1740 e perceber a aberração cromática de bordas de imagem que a gente está observando aqui. E é uma lente muito boa, mas tem seus limites. Como toda super grande angular, exibe alguma aberração cromática nas bordas. Então, corrigir isso aqui ajuda na nossa observação de nitidez. Então, mexer na ótica, mexer nos comandos básicos, mexer nos comandos de detalhe, tudo isso é importante para que você tenha máxima nitidez final. Então, vocês reparam que a gente está passando por 5 passos e cada um deles afeta o todo. Se eu tratei errado, eu estrago tudo que eu fiz antes. Se eu captei errado, eu limito o que eu posso fazer depois. Então, fica complicado, ou seja, os 5 passos têm que ser observados. Você não pode não observar um desses 5 passos quando o seu objetivo é atingir máxima nitidez. Então, não adianta ver bem, ter um monitor ruim, e aí não regula a dioptria da câmera, não limpa o visor da câmera, não enxerga bem, não vai ao oftalmologista, não limpa os óculos, ter um monitor bom em um ambiente mal iluminado, sabe? Então, você tem que ver bem e cuidar do conjunto. Não adianta ter as melhores e mais modernas lentes, mas uma técnica ruim, com filtros ruins, e aí você não limpa a lente ou o filtro, né? Então, tipo, não adianta você ter uma lente boa e não cuidar do seu equipamento, ou você erra no tratamento de imagens. Não adianta ter a melhor câmera com mais megapixels, com mais recursos, e uma lente ruim, um filtro ruim, um monitor ruim, os óculos sujos, e assim por diante. Não adianta ter ótima técnica com lente ruim, filtro sujo, tratamento equivocado. Software de tratamento, decorem isso aqui, gente, não é produto de limpeza, tá? Software de tratamento não é desinfetante, não é papel higiênico, nem uma usina de reciclagem. Então, se a imagem tá um lixo, não vai ter jeito, tá bom? Software não faz milagre nenhum, faz ainda os softwares de inteligência artificial, não sei o quê. Imagem mal composta é mal composta, mal captada é mal captada, mal fotometrada é mal fotometrada. Então você ainda tem que fazer a sua obrigação, que é cuidar dos 5 passos. Sua fotografia só tem a ganhar. É lógico que a gente pode querer que a câmera nos ajude comprando uma câmera melhor. A gente pode querer que a lente nos ajude comprando uma lente melhor. Ótimo, perfeito. Nenhuma discussão sobre isso. E um filtro de qualidade, e aí faz um bom curso aí de tratamento de imagens no software que você prefere para dominar as técnicas. Perfeito. Eu tenho o curso de fotografia em preto e branco lá que eu falo de Photoshop. Tenho o curso de fotometria onde eu falo de técnica. Tenho o curso de flash onde eu falo de técnica. Tenho o curso de composição onde eu falo de composição para você compor bem uma imagem. Então procure bons cursos na internet para você saber dominar as coisas. Fotografia, por melhor que seja a câmera que você compra, você pode continuar produzindo imagens absolutamente horríveis ou no máximo medíocres se não houver esforço da sua parte em busca de uma melhor qualidade. E uma melhor qualidade, pelo menos nesse campo único da nitidez, ele passa por a observação, no mínimo, desses 5 pontos aqui. Esses 5 pontos já são importantíssimos só para a gente falar de nitidez. Então, observe isso, tudo que a gente conversou. Vale dizer, quando a gente estava... bônus, rapidamente, tá? Bônus rápido aqui. Quando a gente estava no Photoshop, eu cheguei a comentar isso. Eu falei que o comando de nitidez está agindo sobre a imagem inteira. Vários programas têm a possibilidade de você criar máscaras, e nas máscaras você tem máscara com pincel de ajuste, e o pincel de ajuste pode aplicar só nitidez numa área, então você só aplica nitidez num retrato, de repente no olho e no cílio da pessoa, você só aplica nitidez num pedaço da arquitetura, você só aplica nitidez usando pinceladas. Esse é o melhor jeito de fazer a aplicação de nitidez, e não sobre a imagem inteira. Você aplica um pouco de nitidez sobre a imagem inteira e detalha mais as áreas que precisam de mais, usando pincéis de ajuste. Isso tinha esquecido de falar, que é importante dentro desses 5 passos. Tá bom, minha gente?
Esse foi um vídeo compridão, mas com um monte de informação. Esse vídeo te ajudou? Manda aí o valeu demais. Seja membro aqui do canal, junte-se ao Apoia-se. E vem trocar ideia com a gente nos grupos de alunos e apoiadores. Compre os meus cursos e a sua fotografia. Só tem a ganhar. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.